Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para refletirmos e rezar os Salmos. Hoje nós iremos refletir o Salmo 4. Então, para bem abrirmos nosso coração, nossa inteligência, para compreender, nós vamos pedir a luz do Espírito Santo, para que venha sobre todos nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Assim reza o Salmo. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, meu defensor. Na angústia, tu me aliviaste. Tem piedade de mim, ouve a minha prece. Ó homens, até quando vocês ultrajarão minha honra, amando nada e buscando a ilusão? Saibam que o Senhor faz maravilhas por seu fiel. Senhor, ouve quando eu o invoco. Tremam e não pequem. Reflitam no silêncio do leito. Ofereçam sacrifícios justos e tenham confiança no Senhor. Muitos dizem: quem nos fará ser felizes? Ou quem nos fará ver a felicidade? Senhor, levanta sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando transbordam o trigo e o vinho deles. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver tranquilo. Este salmo que nós acabamos de rezar, queridos irmãos e irmãs, ele parece ser um salmo de confiança. Na verdade, ele é um salmo de confiança, mas ele tem elementos de súplica. Nós podemos ter notado isso. Muita súplica nós temos nesse salmo, mas ele trata, na verdade, de um salmo como o Salmo 3º, um salmo de confiança. O salmista que cria o salmo e se coloca inteiramente nas mãos do Senhor, confiando naquilo que o Senhor, seu Deus, Deus da verdade, da justiça, fará por ele, por ser justo, por ter a justiça no seu coração, por fazer o bem, por gritar pelos problemas da sociedade, por gritar em favor do bem, do amor. Então Deus sempre está do lado daqueles que se colocam desta maneira. Este salmo nós temos uma pessoa envolvida com uma tensão social, nós vamos perceber no salmo. Por isso ele professa sua confiança no Senhor. Diante do conflito que ele tem ali, muitas vezes de perseguição, outras vezes de pessoas que distorceram o caminho e se deixaram levar por outras verdades ilusórias. Então é um conflito, é uma tensão social. E temos ali este salmista, o autor do salmo, que se coloca em sentido de confiança com Deus. E a partir disso ele convida outras pessoas também a adentrarem neste caminho de confiança no Senhor, que não abandona seu povo. Então esse é o pano de fundo do Salmo 4. Como o Salmo 4 está organizado? 3 momentos nós podemos perceber nesse salmo. Primeiro momento, versículo 2, diz assim: nós temos ali a ideia de um Deus que se dirige ao seu povo, visto que antes o justo, ou salmista, se dirigiu a Deus. Então, ao dirigir-se a Deus, o salmista ele mistura um pedido e ao mesmo tempo reconhecimento de que Deus ele intervém na vida dele. Então temos ali essa mistura, um pedido e um reconhecimento.
Por isso Deus é chamado de meu defensor. Porque eu acreditei, eu confiei nele e ele me defende. Eu confio que Deus é meu protetor, me defende nas horas da minha angústia. E notem ali que nós temos essa palavrinha que nos diz muito. A angústia, né? Na angústia, tu me aliviaste. É um pedido, é um reconhecimento, e ao mesmo tempo nos recorda que é uma situação de aperto, é um conflito na verdade. Meu coração está angustiado por quê? Porque uma situação está ali me tirando a paz, a tranquilidade. Então Deus, eu te peço, eu reconheço em você, eu coloco minha confiança. É isso que esta primeira parte do Salmo quer nos fazer compreender. A segunda parte do Salmo, o autor se dirige então a certos homens, né, que depois nós vamos perceber quem pode ser esses homens que o salmista se dirige. Então esse segundo momento vai do versículo 3º ao 6º. E o autor acusa esses homens de 3 coisas. Nós vemos ali no Salmo. Ultrajaram a honra dele, é acusado de amar o nada e de buscar a ilusão, quer dizer, a mentira. Está por trás disso a mentira. Por isso, ele dá uma série de recomendações, de ordens para eles, para esses homens. Então eles primeiro precisam saber que o Deus verdadeiro, ele faz maravilhas por aquele que confia, por aquele que é fiel com ele. Que não se deixam se desviar do caminho, que não se deixam levar por outras verdades falseadas. Tremam e não pequem, reflitam no silêncio, ofereçam sacrifícios justos e tenham confiança no Senhor. Então ali são as ordens, nessa segunda parte, do autor do Salmo que se dirige a esses homens. E no terceiro momento, que vai do versículo 7 ao 9, nós temos a intervenção de outras pessoas, que entram ali na cena agora, outras pessoas, que podem ser talvez os amigos da pessoa que criou o Salmo, desse justo que criou o Salmo, e que perguntam para ele, quem vos fará ver a felicidade? E a resposta, ela vem em forma de pedido a Deus. Quem fará eu ver a felicidade, né? É Deus. Como? Aí vem em forma de pedido. Ele levanta sobre nós a luz da sua face. Puseste em meu coração mais alegria. Em paz me deito e logo adormeço. Me fazes viver tranquilo. Então, é o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro que faz isso com aqueles que se colocam fiel no caminho com o Senhor. Então, aí está a organização do Salmo. E nós vamos tentar agora compreender, diante desses momentos, por que surgiu o Salmo. O que está por trás do Salmo que nos faz ter esses sentimentos de súplica, de confiança, de reconhecimento num Deus que é aliado ao seu povo, que se coloca a caminho do seu povo. Importante, novamente, nós voltarmos e olharmos que o salmista acusa os homens. De que ele acusa os homens mesmo? Então vamos recordar aqui. De ultrajar a honra dele, amar o nada e buscar a ilusão. Então precisamos ter isso na cabeça para poder compreendermos o que está por trás disso então. Primeira atitude que está por trás disso. Trata de uma oração de alguém que foi ultrajado em sua honra. Quer dizer, fizeram isso como que são acusados de ser idólatras. Por isso usa a expressão do nada e da ilusão. Amar o nada, amar a ilusão. Nada e ilusão são sinônimos de ídolos, daqueles que se tornaram idólatras e por isso se desviaram do caminho. Temos aqui então, queridos irmãos, um conflito entre alguém que permanece fiel ao Senhor
e algumas pessoas, homens, que aderiram então a esses falsos deuses, a esses ídolos, as coisas, né? Colocaram toda a sua confiança em outras coisas, não no Deus verdadeiro, aquele que é capaz de nos atender e de fazer maravilhas por nós. Porém, tem algo a mais no Salmo que também é preciso nós olharmos com carinho para entendermos um pouco mais. Ele fala de um aperto, né, como nós vimos, de uma angústia. E isso faz nos pensar em questão de perseguição. Por que eu estou passando por certo apuro, por aperto? Por que eu estou angustiado? Porque alguém, talvez, me persegue. Como eu estou sendo perseguido? Como eu estou sendo, então, acusado de ultrajes? Uma forma de perseguição. De não estar com eles no caminho deles, de não adorar os seus ídolos, de não prestar culto aos seus ídolos, né? Então, por isso, se eu não estou ali com eles, eu estou contra. Então, há uma certa perseguição. Todavia, Deus o livrou dessa angústia, né? Fez por ele maravilhas, como nos aponta o Salmo, escutando o seu clamor, o clamor dele que sobe até os céus. A questão da idolatria, queridos irmãos, naquela época é uma questão muito séria, porque ela vinha recheada de escravidão, de perseguição, e as pessoas, ao cultuar Baal, né, aqui eles colocaram como Deus, Baal, de adorá-lo, o ídolo deles, a forma deles prestarem culto também, que era uma forma sagrada, era a prostituição. Então, por isso que a questão da idolatria era muito séria nessa época, porque homens e mulheres se transformavam em prostitutos e prostitutas a serviço de Baal. Quer dizer, então era uma forma sagrada. Que isso gerava para eles escravidão até de adultos e crianças. Podemos pensar na exploração à força sexual, trabalhista, e visto que isso ligado então à religião. Por isso, os homens. Então, os homens seriam essas pessoas ligadas à religião, a cultuar Baal de uma forma de prostituição, chamado muitas vezes de ritos da fertilidade. É uma forma que eles chamavam isto. O Salmo, então, ao olharmos para o Salmo, ele vai recordar uma palavra que é expressada duas vezes ali. Cama. Isso tem tudo a ver diante desta figura que nós temos, dessa cena que nós temos aqui. Porque o Salmo, ele funciona como um pivô, muitas vezes, né? Aqui no contexto da prostituição. Prostituição sagrada, como eu disse. Quer dizer, os que seguem Baal pecam, porque eles são escravizados, eles são oprimidos e eles têm que exercer isto. Ao contrário, o salmista quer apresentar um Deus verdadeiro, um Deus da verdade, um Deus da justiça. Então eles são chamados a abandonar esta idolatria, esta exploração, esta escravidão e oferecer sacrifícios justos. Vejam que, olha as duas formas de sacrifício, né? O sacrifício do próprio corpo, da prostituição, da exploração, da escravidão, a oferecer sacrifícios justos, a um Deus que liberta, um Deus que dá amor, que dá carinho, que protege, que faz maravilhas para o seu povo. Então, o salmista quer convidar essas pessoas a abandonar esse ritual, abandonar os seus ídolos e se apoiarem em Deus, confiarem toda a sua vida em Deus. E aí nós temos o rosto de Deus. O conflito entre Baal e o Deus verdadeiro mostra para a gente quem é o Deus do Salmo. Qual é o Deus deste Salmo? É um Deus que, na verdade, como sempre nós vemos dizendo, é um Deus aliado, um Deus que deu terra para o povo, um Deus que mostrou a sua face, um Deus que veio para ser salvação, que esteve presente na caminhada com o seu povo. E, ao contrário, nós temos ali Baal, que é uma caricatura, na verdade,
que torna a realidade do povo uma exploração, que toca a realidade explorada do povo, né? Que escravizavam. Por isso, ultrajavam a honra deste justo, abusando das forças no trabalho. E nós temos um Deus, um Senhor que livra da angústia, que escuta o clamor do seu povo, que age na história do seu povo através das pessoas, pessoas de bem, mostra sua face e salva o povo. Então temos um Deus, novamente, da aliança, um Deus que sela aliança. E ele selou aliança, ele não vai quebrar a aliança com o seu povo. Nós quebramos a aliança quando nós desviamos do caminho, procuramos outros caminhos que, porventura, possam nos dizer a verdade, mas são verdades falsas, que não nos eleva, mas nos faz pessoas iludidas, que colocamos ali a vida no nada, não tem sentido. E novamente nós voltamos nosso olhar para Jesus, e ali nós temos a certeza de um Deus que é fiel. Um Deus que veio fazer o bem, plantou em nós o bem, a ponto de nos dizer qual o caminho a seguir. Tomé perguntou para o Senhor, mas como nós iremos para lá se nós não conhecemos o caminho para onde vais? Ah, Tomé, você sabe sim. Para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ali está a verdade. A verdade que não nos decepciona, a verdade que nos indica, que nos faz viver. Porque Jesus veio para fazer o bem, para implantar o reino e para que as pessoas possam ter vida e vida em plenitude. Temos ou não temos um Deus em quem nós podemos confiar? Em que nós podemos reencostar a cabeça nos momentos de dificuldade, no seu colo? É um Deus que veio na forma da gente, gente como a gente, se fez um de nós. Qual Deus faria isto? Se encarnar? Um Deus que enviaria seu próprio Filho, seria presença no mundo através do seu Filho. Veja que o Salmo nós temos que olhar sempre à luz de Jesus, porque é para Ele que nós voltamos os nossos olhares, nossa confiança. Um Deus que está de fato no meio de nós. Então, nós somos chamados a partir desse Salmo a voltar nossos olhares, nossas atenções, nossas orações a um Deus que pode por nós. E se pode por nós, nós confiamos. Nós devemos retribuir também em forma de fidelidade. Então, irmãos e irmãs, nos coloquemos sempre na presença do Senhor com aquela intenção daqueles que se abandonam em Deus, que confiam em Deus, que se entregam nas mãos de Deus. E com toda certeza, Ele não vai nos decepcionar. Pode até não ser da forma que nós desejamos. Pode até ser da forma que nós não queremos, de forma rápida, mas uma hora Ele nos atende. Ele volve para nós o seu olhar. E Ele vai fazer maravilhas com aqueles que confiaram nele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor caminhe conosco, continue caminhando conosco sempre nessas vias da nossa vida e nos faça cada vez mais caminhar para a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só podemos nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.